Olá, meu amigo, Shalom, tudo bem com você? Aqui é seu amigo professor Kleber Guedes. Hoje eu quero falar sobre o seguinte argumento. Algumas pessoas argumentam que no Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, ali, quando se faz a menção de abster-se do sangue, ali a finalidade desse texto de abster-se do sangue está relacionado ao tratamento do uso do sangue com relação à saúde das pessoas que estavam doentes. Alguns dizem que já lá, quando o povo de Israel estava lá no Egito, por exemplo, teve uma pessoa que falou isso para mim, já usava-se o sangue, né, para os fins medicinais. Os egípcios usavam o sangue, né, buscando curar a pessoa de alguma forma, usando o sangue como instrumento de medicação, certo? Assim também na Babilônia, na Grécia, né? E ali no Império Romano. Então as culturas dos povos era comum já e natural, nos dias dos apóstolos também, usasse o sangue para curar as pessoas de doenças. Então eles, em Atos capítulo 15, segundo o pensamento dessas pessoas, é que ali, quando fala de abster-se do sangue, então eles estão combatendo a ideia de usar o sangue para curar pessoas de doenças. Então, por que é mencionado aí a questão de abster-se do sangue na mente dessas pessoas? É porque havia médicos naquela época que usavam o sangue para tratar pessoas que estavam doentes, porque já era um uso comum. Mas a pergunta é, será que isso é fato? É verdade que abster-se do sangue aí tem a intenção de proibir o uso do sangue como uma ferramenta para curar pessoas de determinadas doenças? Então, antes de responder essa pergunta, eu quero pedir a você, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, né? Comente aí, compartilhe aí com outras pessoas e vamos então refletir um pouquinho, estudar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, nós sabemos que há 613 mandamentos na Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Nesses 5 primeiros livros da Bíblia tem 613 mandamentos. Dentre esses mandamentos, existem aqueles que são chamados positivos, quer dizer, aquilo que se deve praticar, fazer. E existem outros mandamentos que são proibitivos, que são chamados mandamentos negativos, o que não se pode fazer. Então existem deveres e existem proibições. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê muitas vezes a palavra sangue aparecer, certo? E o sangue era usado já nos tempos bíblicos, era usado pelo sumo sacerdote. Ele usava o sangue como um instrumento de purificação, né? Ele imolava os animais que ele oferecia a Deus ali em favor do povo, simbolizando então a justificação, né? Daquela pessoa que tinha cometido um pecado contra Deus. E existem algumas proibições com relação ao sangue, né? Como, por exemplo, existe na Torá a proibição de usar o sangue como o alimento, como refeição, certo? Existe esse mandamento. Mas a pergunta que eu faço para você, dentre os 613 mandamentos da Torá, certo? Existe algum desses mandamentos que proíbe o uso de sangue para o fim para a finalidade do uso médico,
para tratar uma pessoa, existe um mandamento que restringe usar o sangue para curar uma pessoa de uma determinada enfermidade, de uma determinada doença? Então, vamos observar aqui alguns textos bíblicos que falam sobre a questão do sangue, né? Existe o texto de Atos 15, que é o texto foco, que eu vou ler ele aqui, né? Que diz assim: em vez disso, devemos escrever-lhes e dizer a eles para que se abstenham de alimentos poluídos por ídolos, de imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, certo? Agora vamos ler em outra versão. Vocês devem se abster de alimentos sacrificados a ídolos, de sangue, da carne de animais estrangulados e de imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, certo? Agora vamos lá para o texto de Levítico 7, 26. Lá diz assim: vocês não devem comer o sangue de nenhuma ave ou animal em nenhuma de suas habitações. Então o texto aqui de Levítico 17, versículo 10, está proibindo as pessoas de usar o sangue como uma medicação, ou está proibindo as pessoas de usar o sangue como um alimento. Reflita nisso. O versículo 11 diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo dei para fazer expiação pelas vossas almas sobre o altar, porque é o sangue que se faz expiação pela alma. Então, o que o texto bíblico está nos ensinando? É que o judeu, ele não era permitido usar o sangue para se alimentar, porque no sangue está a vida. O sangue representa a vida que Deus deu para todas as criaturas que existem. Por isso não deve se alimentar do sangue. E o sangue também dos animais naquela época era usado como um instrumento de fazer-se expiação do povo, coisas que eu já falei para os senhores aí. O versículo 14: pois a vida de toda a carne é seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não devem comer o sangue de nenhuma criatura viva, porque a vida de toda a carne é seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Quer dizer, naquela época seria morto. Vocês não devem comer nada que tenha sangue. Vocês não devem praticar adivinhações ou feitiçaria. Aí já entra outros mandamentos aqui. Então, o que nós vemos aqui é que há uma proibição dada por Deus e passada por Moisés ao povo com relação de não usar o sangue como alimento. Naquela época também, pessoas em rituais religiosos usavam o sangue, né, para fazer feitiçaria. Às vezes eles tomavam o sangue nesses rituais. Aqui também está sendo proibido essa prática idólatra. Até mesmo quando a pessoa abatia um animal, o israelita abatia um animal, ele tinha que tirar da carne todo o sangue. Então ele abatia o animal e tirava, fazia com que o sangue saísse da carne daquele animal, porque ele não podia comer a carne com o sangue. E não, porque há uma proibição de se alimentar do sangue, de usar o sangue como o alimento. Então, o que o texto bíblico está falando é isso. Quando você vê lá em Gênesis, capítulo 9, né? Deus ele falou para Noé assim: mas a carne com a sua vida, que é o seu sangue, não comereis.
mas a carne com a sua vida, que é o seu sangue, não comereis. Então, nós vemos aqui a primeira vez que Deus ele vai proibir o ser humano, alimentar-se do sangue, ou usar o sangue como um alimento. É como você se alimenta do arroz, do feijão, né? Da carne de alguns animais, e é de certo. O sangue, no entanto, não podia ser, né, uma refeição para as pessoas de Deus. Agora, o que é discutido aqui no livro de Atos, capítulo 15, é preciso a gente contextualizar. Então, o que é discutido aqui em Atos, capítulo 15? Né? O que é discutido aqui é a circuncisão e a lei de Moisés. Se o gentio que se convertia a Deus devia ser circuncidado e praticar a lei de Moisés. Eu vou ler aqui no capítulo 15, versículo 5, que diz assim, ó: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que havia crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, o que vai ser discutido aqui é sobre mandamentos e práticas do povo judeu, que o gentio agora tinha que se cumprir, tinha que praticar, certo? Então, o que está lá na lei de Moisés que o gentio que se converte a Deus deve se praticar? Alguns defendiam que tinha que obedecer todos os mandamentos que estão na lei de Moisés. Outros aqui defendiam que não, que o gentio não era obrigado, né, praticar toda a lei de Moisés, como você vai ver aqui, ó, no versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós bem sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderem suportar, nem a nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. Então, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, que o gentio não deveria ser obrigado a ser circuncidado e praticar todos os mandamentos que estão descritos na lei de Moisés. Então, a discussão aqui é essa questão. Aí, continuando, você vai ver que Paulo dando o seu parecer também. Aí chega a vez de Tiago, né? No versículo 12 diz: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contaram quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Depois que Paulo terminou, falou Tiago dizendo: irmãos, atentais nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de ruínas e restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre quais tem sido invocado o meu nome, dizendo: o Senhor que faz coisas conhecidas desde os séculos. Então, o que Tiago está mostrando é que Deus estava assim trabalhando e recebendo o gentio como seu povo, como pessoas que iam fazer parte do seu povo. Aí ele vai dizer o versículo 19. E o que ele vai falar aqui no versículo 19 está relacionado com o versículo 5, que é a discussão
existente ali entre esses homens, se devia praticar todos os mandamentos da lei de Moisés ou não. E a circuncisão não. Aí Tiago diz: pelo que julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Perturbar de que forma? Obrigar o gentio a ser circuncidado e a praticar toda a lei de Moisés, praticar todos os mandamentos. Isso seria a perturbação aqui no texto. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Lá na Torá está escrito que não se podia se curvar e adorar e cultuar aos ídolos. Não está escrito lá? Se você abrir Êxodo 20, você vai ver lá proibindo. Êxodo 20 fala: não terás outros deuses diante de mim, que eram os ídolos. Então aqui a discussão é mandamento que está lá na lei. Bem como relações sexuais ilícitas, está na lei também o mandamento que proíbe o homem se prostituir, o homem adulterar e etc. Da carne de animais sufocados, está escrito lá na lei também. Se você for lá na lei, está escrito que ninguém podia comer carne de animal estrangulado, certo? E do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os quais pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, todos os sábados, os judeus se reúnem na sinagoga e ouvem o estudo a respeito da lei de Deus. Então, e o que é proibido na lei para o judeu com relação ao sangue? Lembra que eu falei de mandamento que deve ser praticado, que é o mandamento positivo, e o que se deve ser proibido, que é o mandamento negativo? E o que é proibido lá na lei? Quando você vai para a lei, o que é proibido com relação ao sangue? É proibido você derramar o sangue, quer dizer, tirar a vida de outra pessoa. Lá em Gênesis 9, versículo 4 e 5. É proibido você se alimentar do sangue, usar o sangue como alimento. Está em Gênesis 9, 5. Como está lá em Levítico, como está lá em Deuteronômio, e em vários outros textos bíblicos você vai ver esse mandamento aparecendo. Vou ler novamente para você, Levítico 7, 26. Vocês não devem comer o sangue de nenhum animal, ave ou animal, em nenhuma de suas habitações. Aí eu pergunto para você, você, que diz que lá no Egito já se usava o sangue, né, como um instrumento de medicina, que nos dias que o povo estava lá na Babilônia, já se usava o sangue. Uai, por que se já usava o sangue, por que Deus não deu um mandamento dizendo que não podia usar o sangue como um instrumento para curar uma pessoa de doença, para usar como remédio? Por que não existe essa proibição na Torá? Ou existe? Tem 613 mandamentos. A Bíblia fala muito sobre a questão do sangue. E a proibição que se tem é de usar o sangue como um alimento. Mas não tem a proibição de se usar o sangue como um medicamento. Se usava, se já era comum lá quando o povo de Israel estava no Egito, como alguns falaram para mim. Então, eu pergunto para você, por que não colocou 613 mandamentos? Porque em nenhum desses outros mandamentos, ou porque não foi acrescentado mais um mandamento dizendo que não se podia usar o sangue como uma medicação? Responda para mim, meu querido, minha querida, meu amigo, meu colega. Então, nós não podemos construir heresias. A Bíblia tem que ser interpretada pela Bíblia e não pela imaginação das pessoas. Eu não posso pegar o texto de Atos capítulo 15, né, e versículo 20 e construir uma doutrina
baseado na minha imaginação, como algumas religiões fazem, como algumas pessoas fazem, ao seu bem querer. Se uma pessoa não quer usar a transfusão de sangue, por exemplo, tranquilo, é a escolha da pessoa. Ah, existe outro tratamento melhor que esse. Amém. É sua opinião, é sua escolha. Certo? O médico falou para você, ó, tem esse tratamento. Não, você fala, não, eu quero outro tipo de tratamento. Tudo bem, é sua escolha. Maravilha. Agora, o que você não pode, o que nós não podemos é dizer que Atos 15, versículo 20, está proibindo a transfusão de sangue. Atos 15, versículo 20, é um texto que o Tiago ali, como conhecia que já era usado sangue como medicação, ele está aqui proibindo. Olha, Tiago não está tratando da lei de Moisés. Tiago, ele faz uma menção aqui, não da lei de Moisés, mas de uma prática que já era existente em sua época. Meu Deus, aqui está falando de mandamentos que estão na lei. E na lei, o mandamento que tem é proibir o uso do sangue com alimento. Então a palavra abster-se aí, significa, dentro do contexto bíblico, não usar o sangue como alimento. E por que essa é a interpretação correta? A interpretação é correta porque era este mandamento que está lá na lei. Não usar o sangue como alimento, não comerás o sangue. Tá entendendo, meu amigo? Tá entendendo, minha amiga? É este o fato. Então vamos parar de construir heresias. Vamos parar de construir ideologias e interpretações que não tem nada a ver com a realidade bíblica. Se o tratamento com o sangue era existente já nos dias dos apóstolos, tranquilo. Mas aqui ele está falando desses tratamentos? Onde é? Eu vou perguntar para você. Aonde é nos livros da Torá que fala desses tipos de tratamento, que faz menção? Onde é nos livros históricos do povo de Israel que fala desses tratamentos? Existe isso aí? Onde é nos evangelhos que está falando que o sangue era usado ali, o povo judeu, o povo de Deus ali, se recusava desse tipo de uso porque eles tinham ciência que a Torá proibia tal tratamento? Então não vamos construir heresia. Por que Deus não deu um mandamento dizendo que não podia usar o sangue como um medicamento? Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a usar, que você deve usar. Não é isso que eu estou defendendo. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa não pode se optar por outro tipo de medicamento. Agora o que eu estou aqui é combatendo a heresia que algumas pessoas fazem de usar o texto de Atos capítulo 15, versículo 20 e dizer que esse texto está proibindo, a transfusão de sangue. É dizer, eu estou aqui combatendo a heresia daqueles que dizem que quando Tiago cita aqui Atos 15, versículo 20, falando de abster-se do sangue, ele está aqui falando essa citação porque ele está combatendo a prática do uso do sangue no seu tempo como medicamento. Pelo amor de Deus, isso só defende pessoas que não estudaram a Torá, não estudaram a lei. Gente, vamos estudar a Bíblia, vamos levar a Bíblia de forma séria, de forma honesta. Mais uma vez eu digo, todo mundo é livre. Se você chega no hospital, o médico quer usar um determinado tratamento com você, com relação à transfusão de sangue, você fala, não quero esse tratamento. Eu opto por outro tipo de tratamento, isso é uma questão sua. Você tem toda a liberdade para isso, você é um ser livre. Agora não vamos dizer, eu não vou fazer isso porque a Bíblia me proíbe. Porque Atos 15 e 20 a Bíblia está proibindo isso.
porque foi proibido para os cristãos lá em Atos capítulo 15. Naquela época a medicina, segundo alguns, já usava o sangue, né? Para tratar as pessoas. Aí Tiago, conhecendo essa questão, vai lá e traz essa proibição. Pelo amor de Deus, meu querido, vamos crescer, vamos abrir mão, né, da nossa cegueira espiritual, da nossa religiosidade, da nossa teimosia, e vamos ser honestos. Não quero usar esse tipo de tratamento, amém. Quero outro tipo de tratamento, amém, glória a Deus. Agora, usar a Bíblia para dizer que a Bíblia está falando uma coisa que ela não está falando, isso é heresia, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, comente e até breve.